Bem, quando falamos em demónios fortes, os ónis que nos vêm à cabeça são os luas superiores em Musou. E há dois Kizukis que muita gente diz que a hierarquia está muito bem como está por causa da sua força, mas há outros que dizem que devia ser trocada. Sim, eu estou a falar do Akaza e do Doma. Afinal, o que aconteceria se o Akaza tivesse desafiado o Doma para uma batalha de sangue? Fiquem comigo que vocês vão descobrir. Bem, em Kimetsu no Yaiba não há como negar que o Akaza e o Doma são uns dos demónios mais fortes que há na obra. Mas quem é mais forte realmente? Por um lado nós temos o Lua mais amado de todos, por outro temos o mais odiado. Porém, a sua força, tanto de um como do outro, é muito equivalente. Embora muitos achem que um é muito mais forte que o outro, e outros achem exatamente o contrário. Ambos têm um arsenal de técnicas imenso e distinto, contudo, em batalha poderia ficar bem igualado. Após a reunião dos Luas Superiores, quando Doma disse ao Kyoko para dizer o que era a missão onde eles iam, o Akaza quebrou a cabeça dele. Logo em seguida, o Kokushibo, Lua Superior 1, cortou a mão do Akaza e disse o seguinte: Akaza, você foi longe demais. Logo em seguida, o Doma disse o seguinte: tudo bem, Kokushibo Dono. Não tenho nenhum problema com isso que ele fez. O Kokushibo disse o seguinte: não estou falando isso pelo seu bem. E me incomoda o facto de que ele não está só desrespeitando a hierarquia, mas ele também está fazendo rachaduras em toda a nossa relação subordinada. Akaza, se ele realmente te incomoda, você deveria solicitar uma batalha de sangue para trocar lugar com ele. No meio dessa conversa, o Doma disse o seguinte, onde nós podemos ter uma confirmação de que o Akaza é mais velho sim que o Doma. Mas tipo, Kokushibo Dono, mesmo se o Akaza Dono solicitasse uma, não tem como ele vencer. Além disso, eu me tornei um demónio bem depois dele. Eu alcancei sucesso mais cedo, então ele deve estar extremamente irritado por dentro. Kokushibo, meio que ignorando o Doma, disse o seguinte: Akaza, criaturas superiores devem dar liberdade para aquelas inferiores. Logo em seguida, o Akaza diz o seguinte: entendi, vou matá-lo com certeza. Após isso, Kokushibo deseja-lhe boa sorte e vai embora. Ou seja, neste bocado de espaço, nós podemos ver que o Kokushibo e o Akaza já acreditavam que o Akaza podia vencer o Doma. Então, vamos agora sim criar um ambiente onde isso aconteceu. Vamos imaginar que o Musa tinha visto esta conversa. E em vez de Kokushibo e o Akaza terem ido embora, o Akaza neste momento teria solicitado uma batalha de sangue. Mas vamos pôr algumas coisas. Esta reunião teria acontecido após o arco do Castelo Infinito. Ou seja, Kokushibo, Akaza e Doma seriam os únicos Luas atualmente vivos. E após o Akaza ter lutado contra o Tanjiro e o Tomioka, além de se sentir bem mais forte, teria a motivação que o Kokushibo disse. Então agora, vamos para as habilidades do Akaza. Entendi. Jutsushiki Tenkai Hakai Satsu Hashin. Então eu acho que vou ter que te matar. A primeira vez que o Akaza apareceu foi no arco do Comboio Infinito. Após a luta contra o Emo, o Tanjiro estava ferido e o Rengoku, assim que foi ter com ele, o ajudou para ele fechar a ferida. Um tempinho depois, não muito, o Akaza aparece
Após o Tanjiro ver o Akaza, ele diz que era o demónio que tinha o sangue mais parecido com o do Muzan. Obviamente que se ele visse um dos outros luas como Kokushibo ou Doma, obviamente ele diria o mesmo. Nessa luta, podemos dizer que foi mais para ver a diferença entre um Lua superior e um Hashira. No mangá, a luta não durou muito tempo, já no anime foi estendida para o resto do filme. Após o Akaza ver a força do Rengoku, ele mesmo o convida para se tornar um demónio e continua a insistir, mas o Rengoku continua a recusar a oferta. E então o Akaza usa o seu primeiro Keikijutsu, onde seria uma bússola que conseguiria ver o espírito de batalha do inimigo. Essa bússola permite que o Akaza preveja os movimentos do inimigo, como que um Sharingan, mas obviamente sem genjutsu nem nada do tipo. É apenas que a partir do momento em que ele usa essa bússola, é como se fosse um território próprio dele, onde qualquer um que entra nesse território acaba sendo notado pelo Akaza por conta do espírito de batalha. Ou seja, qualquer movimento que um inimigo tente fazer contra o Akaza, ele vai conseguir prever. Então agora nós iremos explicar todas as técnicas do Akaza. Além dessa bússola, o Akaza usou a Kaisatsu Kushiki, onde basicamente seriam ondas de impacto lançadas a curta ou média ou longa distância. Ele usou quando saltou muito alto e lançou no Rengoku, e também quando o Rengoku usou a terceira forma e ele usou para fortificar o próprio soco. Ou seja, além da força bruta do Akaza, ele consegue fortificar os próprios ataques com suas habilidades. Além desse Kushiki, ele tinha o Hanshiki, onde basicamente seria a desordem, onde seriam imensas ondas de impacto, as mais fortes que as do Kushiki, que foram isso no mangá que acabou com o Rengoku. Embora no anime não seja mostrado isso, já que foi aos poucos ele foi quebrando o olho, a costela e tudo mais. Ainda nessa luta, nós podemos ver uma última técnica que ele usou. E gente, não pensem que o Akaza tem essa técnica como mais forte. Ele apenas já usou essa porque achou que seria a melhor técnica para usar contra a forma do Rengoku. Uma coisa que nós podemos ver é que o Akaza nunca lutou contra o outro Hashira das Chamas ao longo da obra. Afinal, quando ele encontrou o Rengoku e começou a lutar com ele disse que nunca havia morto ou enfrentado um Hashira das Chamas. Então, ao ver o ataque que seria, ele usou essa técnica, já que seria a que melhor daria contra o Rengoku. Além de que ele usou a técnica Akaisatsu Meshiki, que seria a técnica que eu estou agora a dizer, um pouco depois do Rengoku avançar contra o Akaza. Após isso, o Akaza apenas apareceu na luta contra o Tanjiro, onde o Tanjiro estaria com Tomioka no Castelo Infinito. Antes mesmo da luta começar, podemos ver mais uma vez a força do Akaza, onde ele estaria muito, mas muito mais acima do Tanjiro. Não estou agora a falar em níveis, mas sim, já que ele apareceu pelo teto e por um tempo com apenas um soco e usando o próprio corpo, ele partiu literalmente até chegar ao Tanjiro. O Akaza achava que o Tanjiro era fraco ainda nessa época, já que ele o viu deitado no chão, ferido. Então, na luta contra o Rengoku, ele viu que o Tanjiro era muito fraco. E gente, eu sei o que vocês vão dizer: mas o Tanjiro não era fraco. Ok, ele não era fraco, mas para um Lua superior, com um soco só, principalmente sendo no Akaza, acabaria com o Tanjiro. Mas naquele momento, o Tanjiro conseguiu se defender. Então, mais uma vez, o Akaza ativou a bússola.
Então aí nós somos demonstrados a mais umas técnicas do Akaza, onde ele mostrou 9 ao longo da obra. Mas diferente da luta contra o Rengoku, ele não usou o primeiro Gekijutsu que usou contra o Rengoku, o Shiki, pois não achou necessário. Afinal, ele prevê os movimentos do inimigo e então usa as técnicas que acha melhor. Foram diversas técnicas usadas pelo Akaza, tanto contra o Tomioka como contra o Tanjiro. E logo de início, após usar a bússola, a primeira técnica usada foi o estilo caótico, ou Ranshiki, como quiserem chamar. Contrariamente do que aconteceu contra o Rengoku, contra o Tomioka conseguiu muito bem anular o ataque, já que usou a 11ª forma e anulou. Mas uma coisa que eu quero dizer é que neste momento todos os pilares já tinham tido um treinamento próprio, menos a Shinobu, que não quis participar. Então, se o Rengoku não tivesse encontrado a casa ou tivesse sobrevivido ao confronto, o que eu acho muito pouco provável, eu provavelmente conseguiria fazer o mesmo. Após eu ver a técnica do Tomioka, já que nos mostrado que ele já havia morto por Jashiras da água. Ele disse também, antes ainda de usar a técnica, que fazia 50 anos que ele não achava a cheira da água. Então ficou muito entusiasmado, mas rapidamente foi interrompido por uma das formas da respiração do sol e rapidamente desviou, pois previu mais uma vez o espírito de batalha do Tanjiro. Rapidamente ele ia atacar o Tanjiro e acabaria com ele rapidamente. Poderia não o matar, mas seria um golpe muito fatal se não fosse o Tomioka. Então após isso começou, digamos que um x1 entre o Akaza e o Tomioka. Nesse momento, o Tanjiro ficou paralisado. Assim, quando o Akaza estava a lutar apenas contra o Tomioka, ele perguntou várias vezes o nome dele, mas o Tomioka recusava-se a dizer. Então nesse momento, é-nos mostrado mais uma das técnicas do Akaza, mas desta vez, digamos que o estilo perna dele. A técnica usada pelo Akaza foi a Kaisatsu Riesengoku, ou em português, perturbação explosiva, que foi capaz de fazer com que o Tomioka atravessasse diversas paredes. Logo após isso, a luta contra o Tanjiro voltou e é-nos mostrada mais uma das técnicas do Akaza. Em português chama-se núcleo, que seria Kishinie Enshin, ou se preferirem, núcleo demoníaco de 8 camadas. Ataque bem mais forte, que seria para acabar com o Tanjiro. A Kaisatsu Saishiki Manyusei Yanagi. Vocês podem pronunciar como quiserem, mas eu gosto de dizer assim. Uns dizem Yanagi, outros dizem Yanagi. Mas o verdadeiro significado chama-se 10.000 folhas de salgueiro. É um soco feito de cima para baixo. Quando o Akaza usou essa técnica, trata-se do modo do estilo esmagador do Akaza, onde todos os golpes são focados em atacar de cima para baixo com o objetivo de esmagar o alvo. Neste caso, foi isso que o Akaza quis fazer. Embora ele tenha errado o alvo, que seria o Tanjiro, o chão foi completamente destruído e foi mostrado quão poderoso foi o soco, ao ponto de o Tanjiro ser jogado para trás e não entender bem o que fazer. Logo em seguida, o Akaza apareceu na frente dele, indo por baixo e usou mais uma das técnicas do estilo perna, a Kaisatsu Kyakushiki e o Seisenrin, ou se preferirem, 1000 rodas do planeta voador. A luta intensificou-se e foi então que o Tanjiro tentou se lembrar da luta contra o Rengoku, e após voltar a usar uma das formas, só um tempo depois é que voltamos a ver mais uma das técnicas do Akaza, pois o Akaza teria segurado a espada do Tanjiro
Entretanto havia aparecido o Tomioka com a marca do caçador. Então nós vemos aí que o Akaza já lutou contra outros Jashiras com a marca do caçador. Afinal de contas ele percebeu a marca e ficou entusiasmado com a luta, pois saberia que agora a luta seria bem mais séria e bem mais divertida ao visto dele. No início, o Tomioka ganhou um pouco de vantagem, não muita, já com a marca do caçador a velocidade aumentou, mas rapidamente o Akaza igualou na força, velocidade e tudo mais, e assim voltou a ficar mais forte que o Tomioka. Nesse tempo, enquanto o Tomioka lutava contra o Akaza, o Tanjiro percebeu o verdadeiro ponto forte do Akaza, que seria a bússola, onde ele previa rapidamente os movimentos todos. Nesse momento, o Tanjiro teve um flashback, onde basicamente seria o mundo transparente que o pai usava. Uma coisa que eu quero dizer aqui é que o território supremo, já dito pelo Akaza, não se trata do mundo transparente, mas sim do facto de conseguir apagar o próprio espírito de batalha. Após isso, o Tanjiro percebeu o que tinha de fazer: limpar completamente a mente e então atacar para não ser notado pelo Akaza. Ele voltou a atacar o Akaza, mas ainda sem ter a mente limpa, então rapidamente o Akaza segurou a espada dele e quase o matou, onde ele o partiria no meio se o Tanjiro não conseguisse desviar. Contudo, ainda levou um arranhão no abdômen, então o Tomioka voltou a atacar o Akaza. Então o Tanjiro disse o seguinte: eu entendi, então é isso que está a acontecer. O Tanjiro conseguiu ver o mundo transparente, e no momento em que o Akaza ia matar o Tomioka, o Tanjiro prestou completamente atenção e pensou o seguinte: certifique-se, preste atenção. Nesse momento, o Akaza quebrou pura e simplesmente, sem usar nenhuma técnica, que apenas com a própria força quebrou a katana do Tomioka. No momento em que o Akaza ia pura e simplesmente furar o complexo solar do Tomioka, o Tanjiro cortou o braço do Akaza, e então o Akaza pensou o seguinte: todas as células do meu corpo até o último fio do cabelo estão a me dizer para matar esse garoto agora. Então novamente ativou a sua bússola e usou a sua forma final, a Kaisatsu Shushiki Augiren Zenko. Nesse momento, o Tomioka acabou gravemente ferido e quase morto, e foi aí que o Tanjiro conseguiu o território supremo, ou território divino, digamos. Foi aí que o Tanjiro conseguiu o território divino, onde basicamente apagou o espírito de batalha, fazendo com que o Akaza pensasse que ele estava morto. O Tomioka não entendeu, mas percebeu que o Akaza não estava a notar, então o Tanjiro avançou e conseguiu cortar a cabeça do Akaza. E aí que é-nos mostrado mais uma vez um pouco da força do Akaza, onde mesmo com a cabeça cortada ele conseguiu sobreviver. E aqui, para haver uma possível luta entre o Akaza e o Doma, ele teria sobrevivido e não perdido a vontade de lutar. Então agora que sabemos um pouco sobre o Akaza, vamos para o Doma. あの方に選ばれれば、さあ、お前らは鬼となり、俺のように十に気づき、上限へと上がってこれるかな。 Estava a ser mostrado que na batalha no Castelo Infinito contra a Shinobu, na luta contra a Shinobu, ele mostrou uma das suas técnicas, Kekijutsu Azuagori, ou se preferirem, técnica demoníaca de sangue Lótus congelada. Neste ataque, o Doma cria várias flores de lódros gigantes, feitas de gelo, que são arremessadas para o alvo, onde além de causarem grandes danos físicos, também começam a congelar os pulmões do inimigo, assim como todas as técnicas do Doma. Quando o Doma estava a absorver a Shinobu, ela fez um sinal para a Kanao,
Ainda nessa luta, o Doma mostrou-nos mais algumas das suas técnicas. Kareso no Shizuri, ou Jardim Suspenso, onde são vários ataques com os legs deixando um rastro de gelo cortante. E Tegumori, Nuvens Congelantes, onde o Doma usa os legs para emitir uma grande ventania repleta de pequenas partículas de gelo que congelam tudo que conseguem envolver. A névoa formada também é ótima para atrapalhar a visão do adversário. Ainda na luta contra a Kanao, foram mostradas mais duas técnicas. Kanretsu no Shiriyami, ou Princesas Brancas de Gelo, base uma técnica onde o Doma cria duas estátuas gigantes feitas de gelo e na forma de mulheres. Fuyuzare Tsurara, ou Pingetes de Gelo Invernais, onde são criados vários espíritos de gelo que podem ir direto na direção do oponente ou simplesmente cair no céu de surpresa. Após isso, o Inosuke chega no campo de batalha, onde rapidamente anula o ataque do Doma e assim voltam à luta. Recupera a katana da Kanao, sem o mesmo perceber. Eu não estou a dizer que o Inosuke é mais rápido que o Doma ou é mais inteligente, nada disso. Ele apenas se distraiu, coisa que o Akaza não aconteceria com isso, já que uma vez perto dele, ele conseguia prever através da bússola. Então, um tempo depois, o Doma decide deixar uma criança cristalina, onde basicamente é uma técnica onde ele cria cones de gelo e deixa eles lutarem por conta própria. Inclusive, cada um é capaz de usar alguns de Keikijutsu dele, como quiser, já que tem praticamente a mesma força. Eu sei que ele disse que no mangá tem a mesma força, contudo, eu duvido muito que ele conseguisse usar o Keikijutsu que eu vou agora dizer, Muhyo Surembosatsu. Basicamente, aqui, o Doma cria um Buda gigante. Ele usou, após quando estava a ir embora, o veneno da Shinobu começar a fazer efeito. Afinal, ela tinha uma substância subletal no corpo. Um tempo depois, ele acabou com a cabeça cortada, após muito sacrifício da Kanao e do Inosuke. Bem, agora já vimos o quão forte o Akaza e o Doma são, pelo menos em batalha contra os caçadores. E podemos ver que o Akaza para os caçadores seria um problema maior. Embora o Doma conseguisse congelar praticamente os pulmões do inimigo, o Akaza basicamente consegue regenerar a cabeça. Ele apenas perdeu porque quis. Inclusive, ele só perdeu ao usar uma técnica dele em si mesmo. Bem, nas batalhas de sangue não sabemos propriamente como são, mas basicamente vamos fazer o seguinte. É afirmado pelo Inosuke que quando o Oni perde a cabeça, fica mais fraco e também fica cada vez com menos vontade de lutar. Então, o vencedor seria quem provavelmente quebraria a cabeça do inimigo numa luta entre o Doma e o Akaza. Obviamente, o Akaza não ia ficar à toa, muito menos o Doma. Ambos dariam o melhor de si, pois sabem que o mínimo deslize seria o fim para um dos dois. Rapidamente, o Akaza criaria a bússola e conseguiria prever cada movimento do Doma. Agora, iremos ver em cada ponto qual dos dois é mais forte, começando por experiência. Como mostrado, o Akaza é mais velho que o Doma, treina mais que ele e dedica-se mais às lutas. Então, para mim, o Akaza aqui ganha nesse ponto. Afinal, ele treinou por mais tempo e o Doma não costuma treinar, pelo menos não já é afirmado isso na obra. Velocidade. Aqui eu daria o ponto para o Doma, mas também poderia dar empate. Afinal, o Doma rapidamente cortou o peito e os pulmões da Ashira do inseto, que, na minha opinião,
é a mais rápida das Jashiras. Tirou ainda a katana de Kanao sem ela perceber. Inteligência. Obviamente, este ponto eu dou para o Akaza. Assim como eu já disse antes, o Akaza treina por muito mais tempo. Mas não só isso, o Doma subestima muito os adversários. E isso foi uma das razões pela qual ele perdeu. Já o Akaza, ao ver o espírito de batalha, consegue ver também como será o inimigo. Se ele for muito forte, ele luta no estilo forte possível. Já se ele for mais fraco, ele lutará para matar no momento. Já se ele for, digamos que, médio, ele lutará do mesmo nível. Mas apenas se souber que a sua vida não está em perigo. Além de que ele treinou e lutou com muitos mais Jashiras que o Doma. Afinal, como eu já disse, ele é mais velho. Lutou também contra o Kokushima numa batalha de sangue, o que daria mais vantagem ainda para a experiência e inteligência do Akaza. Força. Bem, obviamente não é preciso pensar muito, não é mesmo? O Akaza chutou Tomioka por várias paredes. Quebrou as paredes até chegar no Tanjiro no Tomioka. Além de que o murro do Akaza é capaz de quebrar as katanas. Então a força bruta, o Akaza vence. Regeneração. Aqui eu dou um empate. Afinal de contas, o Doma e o Akaza têm quase a mesma regeneração. Se o Akaza comesse mulheres, nem seria preciso estar a fazer este vídeo. Afinal, obviamente, ele seria o Lua Superior 2. Kekijutsu. Bem, aqui eu até daria um ponto para o Akaza, contudo eu vou dar um empate. Afinal, as técnicas do Doma são de gelo e são muito irritantes, por assim dizer, atrapalhariam os movimentos do Akaza. Contudo, a força do Akaza conseguia facilmente quebrar muitas das técnicas do Doma. Então, aqui eu dou um empate. Resistência. Bem, obviamente aqui vai para o Akaza. Enquanto o Kokushima e o Akaza conseguiram regenerar a cabeça, o Doma não conseguiu. Mas o Doma estava envenenado. Sim, mas foi-nos mostrado que ele não ligou muito para o facto de morrer. E para ele conseguir regenerar a cabeça, ele precisaria pelo menos de determinação. E já que ele não tinha emoção, ele não conseguiria fazer isso. Então, na minha opinião, o Akaza vence. Afinal, o Doma não é capaz de eliminar o seu próprio espírito de batalha. E gente, antes de comecem a falar alguma coisa, eu estou a falar de o fim do mangá. E obviamente vocês podem ter a vossa opinião. Eu vim aqui dar a minha opinião. E o próprio Kokushima e o Doma, quando o Akaza morreu, disseram que ele tinha se tornado uma nova criatura. Bem, essa foi a minha opinião. Caso acontecesse uma batalha entre estes dois, cada um pode ter a sua opinião, mas por favor, sem xingamentos. Então, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e deixem o tema para o próximo vídeo. Um beijo e tchau!